Vamos lá. Bom, eu falei que a gente ia estudar o capítulo 33, 34, 35 e 36. Mas, na verdade, o 33 a gente já viu. Vamos pegar aqui do 34. Então, Isaías 34, que diz assim, ó: aproximai-vos para escutar, ó nações, atentai todos, ó povos, que ouça a terra tudo que ela contém, o mundo e tudo que dele provém. Aqui nessa passagem, usa dois termos. A palavra nações, escreveu que goim, no hebraico, e a palavra povos, a leumim. Então, nações são povos sem um estado definido, enquanto que a questão dos povos aqui, que é justamente leumim, são estados definidos. Ouça a terra, tudo que ela contém, aqui se refere à terra, a palavra eretz, o mundo e tudo que dele provém. A palavra mundo aqui é tebel. Então, tebel, ou então tevel, quer dizer, um mundo habitado, um mundo civilizado. Porque indignada com todas, porque indignado com todas as nações está o Eterno, e irado contra todas as legiões. Eles as destruiu por completo, entregou-as à morte. Por toda parte estarão seus mortos. O mau cheiro de suas carcaças tudo invadirá, e as montanhas serão embebidas com seu sangue. Ou seja, que Deus estava justamente mostrando, queria destruir principalmente o Império Assírio. Dissolvidas serão as hortes dos céus, e estes serão enrolados como se fosse um rolo de papel, ou seja, um livro, tipo um rolo de Torá. E despencarão suas hortes como folhas da parreira a cair, como o figo que se desprende da figueira. Então, aqui está falando, o que falou dos céus? Assim como a gente vê lá em Daniel, todos os povos têm um anjo responsável. Então, é como se Deus fosse acabar com esses anjos responsáveis pelas nações. Porque minha espada se empapou nos céus, ela descerá sobre Edom para julgamento, sobre o povo que bani. Está cheia de sangue a espada do Eterno, untada com gordura, como o sangue de cabritos e cordeiros, com a gordura que emana dos rins de carneiros, porque o Eterno está fazendo um sacrifício em Botzrá. Botzrá é a capital de Edom, uma imensa matança na terra de Edom. Os búfalos e os touros descerão para o matadouro, junto com os novilhos, e a terra será regada com sangue, e o solo fertilizado com gordura. Porque este é um dia de vingança para o Eterno, o ano da retribuição pelo sofrimento de Sião. Aqui está falando, assim como a gente vê essa passagem também lá em Obadiah, profeta Obadiah, capítulo 1, também na destruição de Jerusalém, a alegria de Edom. Da mesma maneira aqui, a destruição de Israel e o ataque sobre Jerusalém e esse cerco em Jerusalém causou muita alegria em Edom. Então aqui vem a vingança agora contra Edom, onde os próprios assírios estavam destruindo Edom. Seus rios serão convertidos em alcatrão, seu solo em enxofre, e sua terra parecerá piche a queimar. Não será apagada nem durante o dia nem de noite. Permanentemente se erguerá sua fumaça. Será um deserto de geração em geração, e ninguém jamais por ela virá passar. Olha agora. Corujas e pelicanos a possuirão, e corvos e ouriços ali passarão a viver. E o Eterno estenderá sobre ela um cordel de confusão e um prumo de esvaziamento. Quanto a seus nobres, nenhum permanecerá para ser chamado ao reino, e todos os seus príncipes estarão reduzidos a nada. Espinhos brotarão em seus palácios, e urtigas e cardos em suas fortalezas, que serão morada de chacais e avestruzes. E os cães selvagens se juntarão aos chacais, e o bode chamará sua companheira, e os monstros da noite ali repousarão, pois ali encontrará um local de descanso.
Para terminar aqui, ali a serpente fará seu ninho, porá seus ovos, desenvolverá suas crias e as abrigará sob sua sombra. Também as águias ali se reunirão, cada um com seu par. Consultai o livro do Eterno e procurai ler o que ali está escrito. Nada disso deixará de ocorrer, nenhum acontecimento faltará, pois assim comandou a minha boca e meu alento assim ordenou. Ele os sorteou e sua mão dividiu esta sua terra com uma linha de marcação. Para sempre a possuirão, pois nela viverão de geração em geração. Então aqui está falando sobre Edom, a destruição de Edom, pela sua alegria contra Israel, e o que vai acontecer, quem vai habitar lá em Edom. Lá ele fala aqui de monstros da noite, na tradução da Bíblia, aqui hebraica. Esse monstro da noite, em hebraico, é a palavra Lilith. É a palavra Lilith. Quem é Lilith? Bom, o texto da Torá Lilith só fala aqui nessa passagem. E não dá nenhuma referência a mais sobre isso. Então, em comentários rabínicos posteriores, é que vai esmiuçar mais a Lilith. Então, a Lilith é um ser notívago da palavra Laila. Laila é noite em hebraico. Então, esse ser notívago, segundo essa interpretação assim, mais espiritualizada, ela vem aos sonhos de cada ser humano. Então, o que é chamado em outra linguagem de súcubos, íncubos? São esses seres que se relacionam com seres humanos através de sonhos durante a noite. Ou até durante o dia, mas durante a noite vai ser mais comum. Então, a Lilith seria a primeira mulher de Adão, criada aqui nesse comentário, da mesma terra que o Adão foi criado, e há uma certa disputa entre a Lilith e o Adão. Lembra que a gente falou lá atrás do capítulo 36 de Gênesis, que relata os reis edomitas antes que houvesse rei em Israel? Então, daquela passagem lá, é explicado no Zohar que se refere a mundos que existiram antes de Adão. E esses mundos só vieram a ter existência de fato quando houve o equilíbrio entre o masculino e o feminino. Entre o masculino e o feminino. Isso é tirado justamente lá naquela relação que está de reis, de rei após o rei e Edom. No último se fala do rei e também o nome da rainha, da mulher do rei. Por que se menciona ela? Para mostrar o equilíbrio. Então, o Adão e a Lilith aqui ainda estavam nesse mundo anterior, da falta de equilíbrio. Então, dessa falta de equilíbrio, esse mundo não veio à existência física. Então, a Lilith ficou, então, de uma maneira espiritual. Por vingança, assim é dito, por um sentimento de revanche, ela tenta matar os filhos do homem. Por isso, quando nasce uma criança, toma muito cuidado na linguagem daqui do corpo, por quebranto, por mal olhado. Também existe dentro de uma certa cultura judaica, até pelo motivo da fraqueza que é uma criança. Alguém pega no colo, alguém estava com a mão suja, situações as mais diversas possíveis. E a criança pode ser passível de receber realmente essas consequências. Então, o que acontece? A Lilith, ela gera vários seres, nessas ocasiões, que são energias negativas, energias das sombras. Então, como a gente já falou, o Eterno emana a sua luz infinita. Existem os filtros para absorverem essa luz e filtrar essa luz. E do outro lado, cria-se uma certa refração, um certo desequilíbrio dessa luz.
Isso chama-se de Sitra Achra, quer dizer, o outro lado, ou então de Tsel, sombra. Tsel, sombra. Então a gente tem que tomar muito cuidado de todos nós temos o nosso lado que recebe a luz diretamente e temos o lado da refração, do desequilíbrio. Isso é feito pelo que motivo? Para que Deus possa exercer o seu atributo, bondade. A bondade só existe na imperfeição das criaturas. Então, como nós somos imperfeitos, a gente não pede pela bondade do Eterno. Então, a Lilith, já que ela não ficou com Adão, ela tem um outro ser masculino que é chamado de Samael. Samael quer dizer algo como se fosse o veneno do Eterno. E também é dito que ele seria aquela serpente lá no paraíso, que a mando de Deus estava testando o Adão. E que o Adão teria passado no teste. Não, ele não sucumbiu. Ele sucumbiu àquela tentação, mas ele fez techuvá. Reconheceu o seu erro. Então, essa é a parte mais importante do ser humano. Todos nós temos que ter essa visão que realmente somos imperfeitos, temos várias falhas e não temos tanto controle nos nossos instintos. Por isso é dito, devemos afastar com a mão esquerda nossos instintos ruins, mas aproximá-los com a mão direita. Ou seja, temos que conviver com eles a nossa vida inteira. Isso também é dito a respeito daquele ser que é mencionado lá em Jó, o Leviatano. Tem a ver o Leviatano com isso. O Leviatano, lá em Jó 40, se fala como se fosse um grande monstro. E lembra um monstro mitológico. Um monstro mitológico. Só que em capítulo 3 de Jó, se refere a ser mitológico, um ser realmente de outra dimensão. De pessoas que atuam com feitiçarias e no mundo de outra dimensão, podem instigar o Leviatã. Tudo aqui que o Leviatã é realmente um ser de outra dimensão. Isso tem a ver com o nosso instinto. A palavra Leviatã vem da palavra Levi, o mesmo nome do filho de Jacó. Então, Levi quer dizer aquele que acompanha. A Léa disse isso pensando que o marido dela ia acompanhar ela, chamou de Levi. O Jacó, que chamou de Levi para o filho dele, era com o intuito que futuramente Levi ia acompanhar o estudo da Torá e o serviço divino. E aqui nós temos o mesmo nome, Leviatã. O Leviatã é aquele que nos acompanha a vida inteira, que é o nosso instinto. E nosso instinto para o mal. Como é que eu posso vencer o Leviatã? Bom, a gente não pode vencer o Leviatã, a gente pode mitigar. Mitigar é amenizar. Então, a palavra Leviatã, somando as letras, Lamed, Vav, Yod, Tav e Nun, dá 496. Que é justamente o dobro de 248. 248, eu estou sabendo o que é. Justamente o número de palavras que eu digo chamar Israel. Então, como eu sou obrigado a dizer o chamar Israel de manhã e à noite, eu completo o meu antídoto contra o Leviatã. Eu coloco o Eterno na minha frente e devo amar o Eterno com todo o meu coração, com toda a minha alma e com todas as minhas forças. Então, tudo isso, o objetivo é que eu possa mitigar, que eu possa amenizar a função do Leviatã, a função do instinto. O instinto é importante. Eu tenho que saber canalizá-lo, esse instinto, para que eu possa fazer as mitzvot de Hashem.
Então, estes seres fazem parte desse mundo divino, esse mundo divino que vem trazer essas energias desequilibradas e compete ao homem, à família, à sociedade, aos professores, fazer, de fato, essa criação, essa educação, para que possa ter um ajustamento social. Tem uma frase que a gente diz na Tefilá, antes do Aleno Lechaber, que a gente diz, Atikrei Banair, Ela Bonair. Todo aquele que estuda a Torá não é só chamado de filho, assim como aquele que constrói. São os construtores. Então, temos a obrigação de construir, de fato, uma sociedade que tem por visão perfeita a busca da justiça, do relacionamento harmonioso entre nós e nossos semelhantes, mas principalmente o conhecimento do Eterno. Só através desse estudo a gente consegue alcançar esses níveis mais altos de conhecimento. Então, Edom, que é o nosso irmão de Jacó, acabou não se unindo ao povo de Israel, pelo menos nessas fases. A gente viu o que aconteceu. Tinham alegria quando acontecia realmente coisas ruins para Israel. Vamos ler o 35. Legar-se-ão as terras áridas e o deserto, e este florescerá como a rosa. Sim, está falando aqui sobre Israel. Florescerá em abundância e se regozijará com alegria e cânticos. Ser-lhe-á dada a glória do Líbano e a magnificência do Carmel, do Monte Carmel e de Sharon. Verão a glória do Eterno e a magnificência de nosso Deus. Fortalecer as mãos débeis e firmai os joelhos que tremem. Dizei aos que têm um coração temeroso: seja forte, não temas, pois vingativo há de vir vosso Deus. Ele virá para vos salvar, e abrir-se-ão os olhos dos cegos, e será desobstruído os ouvidos dos surdos. Então o coxo saltará como um gamo, e cantará a língua do que era mudo, pois águas brotarão dos ermos e torrentes nos desertos. Em um lago se tornará a terra árida, pois águas fluirão da terra sedenta. No covil onde se abriga o chacal, brotarão canas e juncos. Um caminho haverá através de uma estrada, e será chamada de estrada da santidade. Os impuros ali não passarão, pois será apenas para os outros. E os caminhantes, por mais tolos que sejam, não entrarão, não errarão caminho. Ali não haverá leões, nem qualquer outra fera se achará no caminho, mas os que forem redimidos por ali marcharão, e retornarão os que foram redimidos pelo Eterno, virão com cânticos a Sion, e uma alegria eterna sobre eles pairará. Terão para sempre gozo e regozijo, e a angústia e a dor deles se afastarão. Então, aqui a gente vê que está se referindo aqui realmente ao povo de Israel, considerado cego, considerado surdo, considerado mudo, pelo próprio exílio. Então, esse retorno do exílio é que dá justamente essa alegria aqui. Então, o caminho para esses retos, para os que são purificados, até os tolos, sendo purificado, vai entrar nesse caminho a chegar a Sion. Então, daqui a gente vê realmente a profecia de Isaías se referindo àquelas tribos, das 10 tribos que foram exiladas, mas que o resto voltará. E que, de fato, isso aconteceu. Aí vem o capítulo 36. Bom, aqui do 36, 37, 38, 39,
que fez o profeta. O profeta estava falando aqui de quem? De quem praticamente o profeta falou, em todos esses capítulos aqui. De um personagem muito importante. Não deixa de chamar atenção. Mas que representa e representou a salvação para Israel. No caso, o profeta Ezequias. Então, aquele que menino que Deus nasceu, sobre o seu ombro estará realmente o poder. Esse é Ezequias. E veio depois de um rei ruim, que era o pai dele, o Ahaz. Então, aqui ele é falado. Então, aqui no 36, o profeta vai retratar aqui, que já está lá em Reis, falando da salvação, através do próprio Ezequias, do ataque, do cerco, do sítio que fez justamente o Império Assírio. Então, eu vou ler aqui só o capítulo 36, o começo, depois a gente vai terminar na outra aula, até o final dessa primeira parte do livro de Isaías, que é o final do 39. Ele diz, olha, no 14º ano do reinado de Quisquiago, Sanaquerib, o rei da Assíria, atacou e conquistou todas as cidades fortificadas de Judá. E o rei da Assíria, ao rei Hisquiahu, enviou Rav-Shaque. Rav-Shaque. O que é Rav-Shaque? Shaque é o nome dele. Mas, na verdade, Rav-Shaque não é o nome dele. Rav-Shaque é o nome da função dele. Então, Rav é igual como a gente chama hoje uma pessoa de Rav. Rav quer dizer não no sentido de ser mestre, mas no sentido de ser chefe. Rav. Shaque. Shaque do verbo em hebraico beber. Então, Rav, Shaque, é igual aquele mesmo lá do Egito, na época do Yosef, lá é chamado de Sar, Sar Halfé, Sar, Achoque, que lembra justamente o que era o da bebida. Então, esse está falando aqui, Rav Shaque. Então, o Rav Shaque, ele seguiu de Lachish, uma cidade, lá perto de Jerusalém, até Jerusalém, um grande exército. Ele se postou no canal do reservatório superior, no caminho que leva às lavandeiras, a lavanderia, melhor dizendo. Eliakim ben Hilquiah, que era responsável pelo palácio, foi ao seu encontro com Shevná, que era o escrivão, e com Yoar ben Asaf, que era o secretário do rei Ezequias. E dados que eles disse, dizer a Hilquiah, assim falou o grande rei, o rei da Síria, em que confiança te apoias? Eu afirmo que são vãs as palavras com que dizes ter estratégia para a guerra. Em quem confias para te rebelar contra mim? Porventura é no cajado partido, ou seja, quebrado, que no caso é o Egito, no qual, se alguém se apoiar, verá que perfurará sua mão. Pois isto faz o faraó do Egito a todos que nele confiam. Se me dizes, porém, que confias no Eterno, vosso Deus, não será ele, por acaso, o mesmo cujos lugares elevados para adoração e altares foram removidos por Ezequiel, dizendo a Judá e Jerusalém, somente perante este altar vos podeis prostrar? Olha aqui, ele estava sabendo até disso, provavelmente ouviu do povo de Israel reclamando que o rei Ezequias tinha removido os altares do Eterno e tinha fixado, seria somente lá em Jerusalém, fazer de fato o serviço do Eterno. Portanto, agora estabeleci um acordo com meu senhor, rei da Síria, e eu vos darei 2.000 cavalos, se puderes fornecer os ginetes, as pessoas que são os cavaleiros, correspondentes. Como podeis ousar mandar embora um só dos comandantes, ainda que fosse o menor dentre os servidores, meu senhor, e depender do Egito para conseguir carros de combate e cavaleiros? Ademais, teria sido sem a permissão do Eterno. Olha o que ele diz, que eu viria a este país para destruí-lo. O Eterno me disse, sobe contra esta terra e destrua. Usa o próprio Deus dos inimigos, não estivesse apoiando ele a fazer isso. Vou ler até o final, capítulo 36.
Eliaquim, Shebna e Yoá contestaram a Rabxaquê: fala-nos em aramaico, que esta língua compreendemos, e não na língua dos judeus, porque a compreenderiam as pessoas que estão sob os muros. Mas Rabxaquê respondeu: não foi para vós e vosso rei que me mandou, meu senhor, falar estas palavras. Não foi para os que estão sentados nas muralhas e que comerão seus próprios excrementos e beberão sua própria urina junto convosco? Então, em alta voz, na língua dos judeus, Rabxaquê gritou, exclamando: escutai as palavras do grande rei da Síria. Assim proclama o rei: não vos deixeis enganar por aqueles que arram, pois ele não pode salvá-los. E tampouco vos faça confiar no Eterno, dizendo: certamente o Eterno nos livrará. Esta cidade não será entregue ao rei da Síria. Aí ele continua: não escuteis aqueles que arram, porque assim proclama o rei da Síria: fazei as pazes comigo e vinde a mim, e comerá cada qual da sua videira e da sua figueira, e beberá cada qual da sua própria cisterna. Bastará para isto que eu venha e vos leve para uma terra que é como a vossa, uma terra de trigo e vinho, terra de pão e vinhedos. Não permitais que Risquiarro os venha persuadir, dizendo: o Eterno nos salvará. Acaso algum dos deuses das outras nações livrou seu povo das mãos do rei da Síria? Onde estão os deuses de Ramat e Apad? Onde estão os deuses de Sefarvaim? Libertaram eles Shomron de minhas mãos? Quais, entre todos os deuses destas nações, libertou sua terra de minhas mãos, para que digais: o Eterno livrará de mim Jerusalém? Eles, os representantes de Risquiarro, porém, se mantiveram tranquilos e nada lhe responderam, porque lhes havia ordenado o rei não lhe apresentar qualquer resposta. Vieram então Eliaquim, Ben-Hilquiah, responsável do palácio, Shevna, o escrivão, e Yoar Ben-Assaf, o secretário do rei, à presença de Hisquiah, rasgaram suas vestes em sinal de luto e lhe transmitiram as palavras de Rabxaquê. Então, vou terminar aqui essa primeira parte e terminar na outra aula esse primeiro conteúdo do livro do profeta Yeshayahu, que se fixa, se foca justamente nesse personagem que é o profeta, que é o rei Ezequias. Ele que salvou nesse período conturbado, um período muito difícil, e todos os povos daquela região foram dominados pelo rei da Assíria. Milagrosamente, só Jerusalém se salvou dessa destruição da Assíria. Os anais dos assírios, lá é registrado isso. Logicamente que o rei não vai colocar isso como uma derrota para ele, o rei da Síria. Ele colocou que ele conseguiu enjaular o rei de Israel na sua própria cidade e não podia sair de lá, ele estava enjaulado lá. Mas o fato é que ele não conquistou Jerusalém. Então daqui a gente vê a mão do Eterno realmente pairando e defendendo o povo de Israel. E a blasfêmia, justamente, do Rabxaquê, a mando do rei da Síria, contra o verdadeiro Deus. Então, a gente vai ver mais adiante a defesa que o Eterno fez sobre a terra de Judá e conseguiu manter a pequena tribo, que ficou realmente bastante exprimida, mas que conseguiu manter e continuar isso para as próximas gerações. Então, Yehudá foi salvo pela mão do Eterno. Aqui a gente vê que tudo que o profeta Isaías estava se referindo lá no capítulo 7, ao falar da mulher jovem, isso é a própria mulher do profeta Isaías, é um filho que ele tem, ele chama de Emanuel. Então, assim como naquele próprio capítulo se fala de outros filhos de Isaías, um chamado Shear e Yashuv, um resto faltará, que se referia a essa profecia das 10 tribos que foram exiladas, um resto faltaria. Depois, o Emanuel, Deus está conosco, apesar desse ataque, esse cerco da Assíria, Deus está conosco. E seremos salvos da mão do rei da Síria. E depois o outro filho, Maher Shalal Hashbaz,
fazendo uma pilhagem rápida que ele fez justamente nas 10 tribos que foram exiladas, 10 tribos de Israel. Então a gente vê que tudo que o profeta está falando aqui, ele realmente percebe a preocupação deste jovem rei, que era o Quisquiá, de fazer um serviço completo ao Eterno. No livro de Paralipômenos é contada também a história dos reis de Judá. Lá se fala da reforma que fez o rei Quisquiá, da preocupação de fazer com que todos pudessem servir ao Eterno verdadeiramente. Que existe muitas, posso chamar, tramóias, a gente se enganar no meio do caminho. Então, o Talmud comenta algumas coisas que fez o rei Ezequias, que foi bastante aplaudido, foi positivo. Entre eles, as coisas que ele fez, ele escondeu o livro Sefer HaRefuah, o livro de medicina, digamos assim, o livro dos médicos, o livro dos remédios. Por que ele escondeu isso? Para não transformar isso em relação à verdadeira busca que nós devemos fazer, que é buscar o Eterno. E não dá a outro, tá vendo, isso aqui tem o poder de me curar, isso aqui tem o poder de... Não, ninguém tem poder. Quem tem poder é somente o Eterno. Então, essa aqui é a diferença. E ele também destruiu aquela cobra de cobre, desde a época de Moshe, chamada na época dele Nefustan, como fosse a cobra grande, uma coisa assim, que as pessoas pensavam, tá vendo, tu foste mordido por uma cobra, vai lá fitar essa cobra de cobre e tu vai ficar curado. Então, novamente, tirando a verdadeira essência, que é o Eterno. Então, da mesma maneira, isso acontece com o serviço divino. Serviço divino é uma coisa bastante certa e séria que a gente deve fazer. Por exemplo, no passado se levava aqueles sacrifícios para se fazer perante o Eterno. Nada de errado nisso. Mas a mudança do foco estava errado. Eu só pensava que ao levar o sacrifício, estaria sendo perdoado. E estava levando aquele sacrifício ao Eterno. Hoje em dia nós fazemos também a mesma coisa. Pensa-se que a frequência numa esnoga já é o suficiente. Não, não é o suficiente. Você tem que ir, fazer uma oração verdadeira, uma oração que vem do seu âmago, honestamente, perante o Eterno, e assim alcançar o seu perdão. Então, essa aqui é a diferença, foi nessa tecla que bateu bastante os profetas de Israel. O vosso Shabbatot, os vossos Kodashim, ou seja, os vossos sábados, e as suas neomênias, que são começo de mês, Deus estava já, como diz em espanhol, enojado. Estava já isso não estava satisfeito com isso. Mas não foi o próprio Deus que mandou? Mas não dessa maneira. A diferença aqui é isso. É a maneira como você está fazendo as coisas. Então, a gente não pode perder nunca o objetivo principal do serviço ao Eterno. A gente não ficar realmente vulnerável à ação do Leviatã, à ação da Lilith, à ação do Samael. Tudo isso é a mão do próprio Eterno. São as forças desequilibradas da própria criação do mundo que o Eterno fez. Então, compete a nós termos de fato essa visão e fazermos um serviço direto ao Eterno. Lembrando disso, no domingo à noite agora, teremos o Ano Novo das Árvores. Chama-se Tu Bishvat. Tu quer dizer Tet, Vav, 9 e 6 é 15, então dia 15 do mês de Shevat. Shevat é o mês que vem uma linguagem da Babilônia e que representa pancada, no caso, pancada de chuvas, que acontece na Israel nessa época agora também. Então, em Tu Bishvat,
É o Ano Novo das Árvores. Nós temos 4 anos novos. O mais conhecido, que é o Rosh Hashanah, que é da criação do mundo. Depois o de Pessah, que é o mês de Nissan. Aí temos Tu B'Shvat, que é o Ano Novo das Árvores. E temos também o Ano Novo dos Animais. Para se saber quando era Ben Shaná, que tinha 1 ano, ele poderia fazer depois o resgate, essas coisas todas referentes aos animais. Então, no domingo à noite, a gente faz o arbítrio. Depois do arbítrio, se faz uma refeição, que você vai praticamente pedir a Deus um tikkun, ou seja, um aperfeiçoamento, uma reparação para com o mundo vegetal. Toda vez que a gente infligiu alguma ação danosa contra o mundo vegetal, é o momento de pedir perdão e tentar fazer essa reparação. Como a Torá, lá na Perashá de Ekev, faz uma referência à terra de Israel, que é a terra do trigo, da cevada, da uva, do figo e do romã, terra da oliva, que é a azeitona, e da tâmara. Então, esses ingredientes deverão estar na nossa mesa nessa noite para fazer o seder, como se fosse um seder de Tu B'Shvat. Então, o trigo, pão, o bolo, com bolacha, cevada, quem gosta, cerveja, tá bom. Aí, uva, figo, romã, azeitona e a tâmara. A gente deve procurar, então, fazer isso. E depois a seudar pode ocorrer normalmente. Nesse dia, é importante que a seudar seja só de vegetais, para justamente se referir a esse período. Então, quem for comer outras comidas, é importante que coma coisas vegetais. Então é isso. Vamos deixar aberto agora as nossas perguntas dos nossos amigos, por favor. Rabino, é o Nilson. Nosso Nilson. Você tocou aí num assunto muito interessante em relação a essa busca do conhecimento do eterno, em relação a essa ligação que a gente tem que ter com o eterno, através das rezas, do Shacharit, da Minhá, do Arvit, porque isso aí tem uma ligação muito importante com o espiritual. Quando a gente deixa de fazer isso por algum tempo, parece que as coisas acontecem assim, tudo errado, entendeu? E muitas coisas não dá certo mesmo na vida da gente, né? Isso eu tenho experiência própria. Quando pratico mesmo, pego para fazer direitinho, as 3 rezas, direto, assim, as coisas acontecem, tem mais luz, tem mais brilho, tem mais facilidade. A vida parece que é bem melhor, né? As coisas acontecem de maneira mais bem clara, né? A gente sente esse lado espiritual, né? Essa é uma coisa que já tenho experiência, né? Você faz, está lendo, está fazendo, está lendo o Sidu e tudo. Quando você para alguns dias, parece que dá tudo errado, né? Quando você começa de novo, aí vem, volta aquela coisa boa, né? Outra pergunta é o seguinte: no capítulo 35, e o verso 6 a 7, aqueles fenômenos que está acontecendo em Israel, da água, daqueles rios no deserto, é, daqueles lagos que estão surgindo ali à beira do Mar Morto, aquilo lá não tem ligação com esses versículos aqui, 36 e 37, né? Que fala então o coxo saltará como um gamo e cantará a língua do que era mudo, pois as águas brotarão no ermo e torrente no deserto.
Em lago se tornará a terra árida, pois águas fluirão na terra deserta. No covil onde se abriga o chacal, brotará canas e juncos. Será que isso não tem uma ligação com esse versículo aqui? Aquilo que está acontecendo em Israel agora, assim, rios no deserto? Fantástico, senhor Nilson, bem lembrado, bem lembrado. Primeiro que o senhor falou aqui, a nossa conexão com o Eterno, ela tem que ser realmente quando a gente se afasta, querendo ou não, Deus se afasta da gente também, e a gente então fica vulnerável às intempéries do mundo, as situações que acontecem nesse mundo aqui. Então é importante fazer sempre a nossa conexão, fazer o nosso serviço, principalmente nosso serviço, como fala o Salmo número 100, Ivdu et Hashem besimcha, sirvam a Deus com alegria. A importância é fazer com alegria. Essa segunda parte aqui é brilhante, isso, bem lembrado, brilhante. A gente está vendo que em nossos dias milagres estão acontecendo. Essa terra de Israel, por incrível que pareça, ela só prospera com a presença do seu povo lá dentro. Uhum. Passou 2000 anos, praticamente, na ausência do povo de Israel de lá. Um exilado, perseguido aqui e ali, em todas as partes do mundo, e a terra estava um pântano. A terra é um pântano. Aquele escritor americano do século XIX, Mark Twain, Uhum. fez uma visita à Terra Santa, que tinha era chamada, 1860. E ele, então, disse como que essa terra é a terra prometida, cara. Terra toda pântanos, sujeiras, nada é fértil. Ele viu que não tinha nada lá, que não tinha como aquela terra ser uma terra realmente que está aos olhos de Deus, do começo do ano ao fim do ano, como escreve o texto. Uhum. Ele esqueceu esse detalhe. Lá estava com a ausência do povo verdadeiro daquela terra ali. Então, agora, como fala daqui do profeta, nesse retorno, as coisas vão acontecendo. Esse deserto vai se tornando realmente algo, terra fértil. Esses rios que estão brotando é uma coisa impressionante, uma coisa espetacular, de fato. E nossos olhos estão vendo isso. Uhum. Uhum. Essa questão do Mar Morto, pela parte lateral que vai, chamam de Bolaines, em hebraico é Bolaim, aquilo que é realmente absorvido pela terra. Então, e vem água doce. Impressionante. Então, vai se transformar o Mar Morto, então, o Mar Salgado, como em hebraico, Yam Hamela, coisa doce. Então, de fato, estamos vivendo dias grandiosos. Estamos vivendo dias realmente que há esse renascimento do povo, renascimento da língua, essa profundidade que a gente consegue ter hoje em dia no estudo da Torá, e essa facilidade de acesso. Vários outros sábios dando palestra pela internet, às vezes não, o próprio Franklin vem legendado em português. É uma coisa que era difícil antigamente. Era muito difícil de ter acesso a alguma coisa, cara. Eu nasci, por exemplo, aqui no Brasil, ou aqui em Belém, mesmo sendo judeu, digamos assim. Tinha muita dificuldade para ter um aprendizado. Estava longe. Sabia coisas que os pais ensinavam, assim, 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 assim. Mas com profundidade era difícil. Tinha que alguém se deslocar e ir para um centro maior. Fazer, de fato, um estudo verdadeiro. Uhum. Hoje, não que a gente não faça isso, mas se alguém não conseguir fazer, de uma certa maneira, vai ter muito acesso ao estudo, ao conhecimento. Então, a gente vê, de fato, que o senhor lembrou, estamos vivendo esses dias, são as realizações desses versículos proféticos da realização em nossos dias da verdadeira redenção feita pelo Eterno. E outra coisa, Rabino, só mais esse pouquinho aqui. Eu trabalhei em Israel, ali próximo do Mar Morto. Eu estive em Israel em 91, 92 e trabalhei no Mojave. Nós trabalhava com
pleno deserto, na fronteira da Jordânia, próximo de um quartel-general, né, em cima de uma montanha, e nós trabalhava produzia, era tomate, pimentão e melão. E a água toda irrigada, toda computadorizada naquele tempo, a água era desalinizada, já vinha do Mar Morto, para regar uma grande plantação de tamareira. O meu patrão lá era o Moshe também, era judeu da Polônia, mas teve muito tempo no Brasil e falava português. E lá eu vi se cumprir aquela profecia que está em Ezequiel 36, né? O Eterno faria do deserto um jardim do Éden. Lá, aquilo eu vi com meus olhos. E foi o lugar que eu mais comi melão na minha vida e uva. Entendeu? Verdade. Quando eu leio aquele versículo 36 de Isaías, de Ezequiel e tudo, aí eu ligo, porque eu estive lá, morei mais de um ano em Israel, né? Trabalhei na agricultura 6 meses, depois mudei para Eilat. Então, você está vendo que as profecias estão se cumprindo de todos os lados, né? Verdade. Então é isso, né? É Fantástico. É fantástico. Nós que temos a possibilidade de irmos, passar um tempo em Israel, a visita como for, a gente vê isso maravilhado, as coisas do Eterno estarem acontecendo. Verdade, seu Nilson. Olha, eu estou me preparando, se você permitir, eu estou me preparando esse ano para passar a peça aí em Belém, viu? Pronto, excelente. Baru Rabat, seja muito bem-vindo com a gente. É em abril, né? Em abril? Em abril, exatamente, abril. Ah, tá. Pois eu estou me preparando para ir, viu? Ah, excelente, seu Nilson. Vamos lhe aguardar. Obrigado. Todarabá, viu, amigo? Todarabá. Um abraço. Nada. Rabino, Luiz, Oi, Luiz. interessante quando você falou sobre Lilith, você falou sobre como é que a gente combate, né, essa influência negativa da Lilith com o Shema Israel, porque é a gematria, 2 vezes a gematria do Shema Israel, que é a gematria de Leviatã. Muito bem. Mas quando a gente levanta, a gente fala Shiviti Adonai Leneget Tamid. Isso. Seria também um combate direto a essa influência negativa? Com certeza. Essas influências negativas, o interesse deles, que é do próprio Deus, é fazer com que a gente tenha dificuldade de fazer essa conexão com o Eterno. Então, temos que ter uma presença de espírito, uma determinação. Não vou servir o Eterno. Então, essas frases é que fazem, de fato, essa conexão. O próprio Shema Israel, Shema, começa com Shin. Shema Israel, Adonai Eloheinu, Adonai Echad. Termina com Dalet. Aí vem Shin, Dalet. Shin, Dalet, a palavra Shed. Shed são os descendentes, digamos assim, de Lilith. Então, o que nos defende contra eles, novamente, o Shema Israel. É fantástico. Outra coisa também, Rabino, só dentro dessa conexão que o senhor fez aí, o senhor fala sobre o Sitra Hará. Sitra Hará, eu fiz uma aula com o Rabino Alanati aqui, estudei muito tempo com ele, e ele fala que seria uma projeção da Sefirot. Do lado negativo, seria uma projeção inversa. E que assim, quando eu acabo de fazer a reza de manhã cedo, eu faço no final da reza, eu faço assim uma breve reza espontânea. Aí eu falo que peço a Deus para que me livre do Sitra Hará. Livre da influência negativa que esse mundo emana sobre nós também. Não é só a luz de Deus, né, Rabino? Não é só a luz de Deus, vem a sombra. Também, né? A pureza nos traz dúvida. Errado fazer isso? É errado fazer isso, não? Não está errado, não. Faça isso, livrar-nos da Sitra Hará,
significa, em outras palavras também, se livrar do próprio Yetzer Hará, fazer esse combate, que Deus nos dê força para que a gente possa realmente suplantar o nosso próprio Yetzer Hará. Está correto, está correto. E essa oração espontânea não tem problema também. Não, faça isso sempre. Faça sempre isso. Durante a oração que a gente tem, que já é uma oração, que é uma reza, que já foi compilado pelos sábios, tá bom? A gente mantém, então, essa unidade do povo e os interesses coletivos. Mas dentro disso, tem que fazer a tua reza individual. Teus pedidos, os teus agradecimentos, tua oração pessoal mesmo, com a tua conexão direta com o Eterno. Faça isso sempre. Inclusive, tem um trecho tem uma das brahot que fala que a gente pode fazer uma interrupção nela para fazer uma conexão espontânea, um pedido espontâneo sobre... Eu não lembro qual que é mais, porque... É aquela que diz Shomeia Tefilá, que Deus ouve nossas orações. Essa mesmo. Se não for nesse momento, pode fazer no final, de Rio, Leração, Nemereifi, que seja por vontade, os dias da minha boca, para que Deus possa receber. Então, nesse momento também, tu pode, se não fizeste lá, pode fazer no final também aqui, essas tuas imprecações individuais. Perfeito. Toda na barra dele. Obrigado. Um abraço, querido. Um abraço. Bom, nossos amigos aqui, nós temos o meu amigo Éder, minha amiga Sandra, e o Ulisses, aqui com a gente. Aí, Éder, como você está? Tá bem, Rabino. Deu para ir, igual eu mandei aquela mensagem para o senhor, não deu para ir aí ver. Certo, tá bom. O Júnior vai dar o presente para ele. Oportunidade, claro, com certeza. Aquelas fez a cirurgia e agora diz que deu uma bactéria nela, agora o pessoal apreensivo lá. E a minha esposa também aqui. Que tem a ver com a arte levar o que a gente quer. Mas, na graça. Na graça, já não é. Claro. Tá certo. Falar que tá na graça, irmão. Claro, acho que nesse sentido, né? Aí tá do Senhor, não. Eu estava comentando, isso na nossa esnoga aqui, que como a gente, querendo ou não, temos um público que é emergente de outros círculos, não é à toa que a pessoa vem com aquele linguajar costumeiro desse círculo. Então, leva um certo tempo a pessoa realmente perder e mudar essas situações. Não tem nada de errado nisso, faz parte. Eu dei um exemplo lá, como se alguém trabalhava na Rede Globo, depois ele saiu, está na Rede Bandeirantes agora. Aí ele vai se enganar várias vezes. Aqui, na Rede Globo. Eu continuar. Aí a graça depois, né? Então, que Deus possa... Acho que complementar, Rabino, acho que dá para... Não sei se é complementar, não sei, né? É bem complementar, mas achei interessante na fala que falou a respeito de fazer essa reza do coração, né? E naquela entrevista que o senhor deu lá no Sim Brasil, quando vim para a oportunidade de assistir, que eu achei bem interessante quando falou a respeito lá da tradicional, que na qual parece que para fazer o minyan tem que pagar alguém para fazer o minyan. É verdade. Muito triste. Já são fechados, né? Acho que quando você tem esse nota aí em Belém, tem a alegria do pessoal de não ser chutado do rabino. É muito mecânico e acaba sendo que aqueles que realmente querem encontrar esse lugar são mais de condição, não é isso? É verdade, né? Tem uma aquela chama acesa do serviço divino. É isso que a gente quer o tempo todo. Pessoas que vêm buscar suas raízes, isso é uma coisa lindíssima, cara. Isso é o verdadeiro caminho do Eterno, isso é o verdadeiro serviço do Eterno. É o que a gente quer. Amém. Baruch Hashem. Baruch Hashem. Parabéns pela entrevista, viu, Rabino?
da Miss Brasil, obrigado. assisti todinho, viu? Que E legal. pela coragem, É. né, que falar da Rabade abertamente, assim. Agora, você vê, não comentaram o nome, ele falou, pois é, aquela lá, ele não falou o nome. Muito cuidado disso. Dar o recado na certa, sem descambar por falta de respeito. Sem deixar dúvidas também, né, do que realmente é o que acontece. Não tá... Falar claro. Falar claro que sim. Uma vez eu escutei uma pessoa falar assim, olha, vocês nasceram dessa forma, né, judeus. Vocês não têm opção. Mas nós temos opção. Nós queremos. É diferente. É diferente. O mérito é grande, cara. O mérito é grande. A pessoa sai de um mundo que tu tá rompendo certas coisas, rompendo até com família. Realmente uma grande vitória isso. É um grande mérito. Peretz quer romper? É a palavra Peretz quer romper? Isso, Pérez é romper. Ele frota. O verbo romper. Ele frota. Já é uma luta já, né? Sabe que a perseguição é grande, o antissemitismo também é grande. Exatamente. Tem que passar pela tesoura. Seu grande Eu me lembrei de uma discussão, uma conversa de família, né?